Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Fultran do podcast O Corretor, chegando no estúdio novo com um programa novo. Vocês estão vendo agora, na última semana de fevereiro, a estreia do novo quadro do podcast O Corretor, aonde eu vou estar recebendo todos os meses colegas de profissão para a gente falar muito sobre o mercado. E agora eu vou deixar a apresentação por conta deles. E por uma questão de educação, primeiro as mulheres, tá, Silvio? Seja bem-vinda, minha convidada. Tudo bem? Se apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal. Eu sou a Thaís, sou da SE Corretora. A gente tem caminhado aí há quase 16 anos nessa labuta. Tem sido um privilégio, um prazer poder acompanhar o dia a dia dos nossos clientes e tentar ajudá-los na medida que a gente pode com as melhores soluções que a gente tem no mercado. Show de bola! E agora, para o nosso segundo convidado, não, vocês não estão chegando numa rádio, porque a voz é de locutor, mas é corretor de seguros. Seja bem-vindo, Silvio! Boa noite, Leonardo. Boa noite, Thaís. Tudo bem com vocês? É um prazer, agradeço o convite. É um prazer estar aqui. A corretora que eu trabalho é Dutch, administradora e corretora de seguros. Estamos aí também no mercado, como a Thaís falou. No meu caso, estamos há 5 anos no mercado, trabalhando, angariando clientes e tratando de uma forma mais técnica a questão de seguro para todos os clientes. Então, muito obrigado e espero bater um papo assim gostoso, de forma que seja bem explicativo aos nossos clientes segurados. Sensacional! E pessoal, para você que está chegando aí no nosso canal, não esquece, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque é muito importante. E olha só, vai estar subindo um banner aí na tela com uma promoção e um cupom exclusivo para você. O cupom é podcast e você pode utilizar ele para comprar o meu e-book, um livro que ensina o corretor a entender, através dos meus 15 anos de carreira, como eu evoluí e como os meus atalhos podem ajudar você a conquistar cada vez muito mais. Então agora, pessoal, a gente vai para um bate-papo sobre algo bem polêmico. Escolher preço ao invés de cobertura. Eu acho que isso é uma realidade quase que diária dentro da carteira de qualquer corretor, independente da carteira que ele trabalhe. Mas é muito importante a gente deixar isso claro, né, Silvio e Thaís, para o cliente, como que é o risco dele só focar no preço e achar que é tudo a mesma coisa e deixar de lado a qualidade do serviço e principalmente a proteção que ele está comprando, né, pessoal? É verdade, porque na hora de contratar, ele quer pagar o mais barato possível. Acha que seguro é um dinheiro jogado fora muitas vezes, né? E pelo contrário, eu acho que o seguro não é algo igual para todo mundo. Não sei se isso acontece com vocês, mas lá no escritório às vezes chega um pedido de cotação. Quanto fica o seguro para um Nipus 2020? Mas não é bem assim. A gente precisa de vários outros detalhes para poder apresentar o melhor custo e coberturas que vai atender aquele cliente, né, Silvio? O que eu costumo dizer, Leonardo, é que seguro não é um produto de prateleira, né? Naquele produto onde você escolhe, ele tem um preço de 10, 12 ou 15, você diz, ó, vou escolher o menor preço. Uhum. Na verdade, o seguro depende de várias questões de perfil
né? Então ele depende do perfil do segurado, ele depende da utilização do veículo, ele depende do CEP onde esse veículo pernoita. Tudo isso vai fazer a somatória para gerar a precificação do seguro do cliente. Por muitas vezes eu tenho... algumas pessoas chegam para mim e falam assim, ó, olha, eu tenho um carro, meu amigo também tem um carro igualzinho ao meu, É verdade. o mesmo ano, e ele está pagando 1.000, eu estou pagando 2.000 aqui, ou 1.800. Por que esse valor da diferença? Entende? Eu quero pagar o igual a ele ou menos que ele. Não existe isso. Existe a precificação em cima do perfil de cada cliente, da utilização do veículo, do CEP onde esse veículo pernoita. Então, isso gera precificação, né? Então, eu costumo dizer, não é um produto de prateleira. A gente tem que analisar perfil por perfil, trabalhar em cima das coberturas necessárias para cada cliente, e aí sim você está passando ao cliente essa cobertura de forma que ele vai poder dormir tranquilo, porque ele sabe que o bem dele está segurado. Recentemente eu tive um cliente que acho que foi o barato mais caro que saiu para ele, que foi uma situação que ele omitiu que ele estava trabalhando com Uber. E aí ele, na verdade, ele omitiu, mas pediu para mim colocar a cobertura de um condutor adicional. E aí eu cheguei e falei assim, mas condutor adicional é porque eu uso para Uber. 2 dias depois ele bateu. E aí não teve cobertura. Não tem cobertura. Então, assim, aí é o caso do barato sai caro, né? Eu acho que vocês também devem ter casos. Lembram de algum caso, assim, que teve, assim, que foi emblemático para vocês na trajetória, assim, de barato sair caro? A gente teve um caso numa colisão, de fato, onde o nosso segurado foi o culpado, e no momento da contratação ele falou, tira isso, 200 mil para terceiro é muito, eu mal saio de casa. Pois é, saiu de casa, furou uma preferencial, bateu no Nivus, deu perda total no Nivus e tinha 100 mil reais para terceiro apenas. Então, o restante do prejuízo teve que arcar do bolso, né? Então, essa situação saiu muito caro para ele também, porque ele achava que o seguro ia atender, mas infelizmente as coberturas não comportaram para pagar todo o prejuízo. Essa questão do Uber é bem interessante, porque hoje, por exemplo, todo seguro, toda a cotação que nós vamos fazer, primeiro que a gente já exige o documento. A CNH, o documento do veículo, e aí pode me informar o CEP, não tem problema nenhum. Mas a CNH primeiro a ser observada. Se tiver IAR, já vai a pergunta. A utilização do seu veículo é passeio ou é utilização Uber, aplicativo de transporte? Se for aplicativo de transporte, a gente já direciona para fazer a cotação como Uber e de fato algum ou de forma alguma a gente aceita fazer uma utilização para passeio onde o segurado vai utilizar para Uber. Uma situação que é legal também da gente ressaltar, e aí eu até, de certa forma, eu sei que talvez vai ter corretor que vai olhar para mim e vai ficar bravo com o que eu vou falar agora, mas quando a gente pega, por exemplo, o sistema da Tóquio e da HDI, são seguradoras que analisam e até bloqueiam, né? A Tóquio tem esse hábito, se ela detecta muitas cotações com perfis diferentes. Então, assim, é o que eu falei, pode ser ruim? Pode ser ruim, mas aí ou vai dar má fé do consumidor e tá tentando enganar o corretor, ou aquele corretor que está tentando fazer errado também. E aí entra um perfil que é muito interessante, a gente pode até discorrer agora um pouquinho aí, é um ponto, pessoal, que a gente vai trabalhar durante 2026, e vocês corretores que estão me assistindo, eu quero que vocês tenham noção disso, né? É bom a gente já bater esse papo com o corretor, que é a nova Lei Geral de Seguros, tá? A gente vai falar muito sobre ela em 2026, nós teremos a participações de advogados aqui também, trazendo o respaldo técnico, mas um advogado amigo meu que participou do podcast, o Dr. Paulo Cremonesi, nós abordamos isso no final do ano, pré-lei. Ele gravou um conteúdo e ele já teve que alterar a gravação em virtude já de uma mudança a respeito disso. Então, tudo que a gente vai estar falando com vocês hoje, a gente vai estar falando naquela data. Mas eu acredito que muitas situações vão mudar. E essa transparência, porque nesse primeiro momento, a lei, tem muitos corretores que vêm me perguntar, vai mudar muito a vida do corretor. Eu acho que vai exigir uma capacitação maior do corretor, mas o principal ponto de mudança inicial é para as seguradoras quanto à transparência. E isso vocês já devem estar vendo ali nas questões de perfil, de entrega de cotação, e principalmente algumas seguradoras já saíram na frente
com a contratação de cobertura de custos de defesa, onde não mais o valor do dano material vai ser destinado na sua integralidade para pagamentos de custas. Vai ter uma verba subsidiária ali para cobrir isso, caso necessário. Então, é um entendimento e aí a gente já vem para o segundo ponto, né, do nosso bate-papo, que é entender o que está coberto e o que não está coberto. Eu acho que cada pessoa, o Silvio muito bem usou ali no primeiro trecho que a gente falou, tem a sua necessidade. A exposição, como a Thaís falou, dos 200 mil, lá na minha corretora, dificilmente a gente contrata algo assim abaixo de 150 mil. Eu costumo dizer que se o cliente pede de 100 mil, se eu conhecer ele há muito tempo e já for cliente, eu até passo e peço para ele, ó, me dá um ciente aqui que você está ciente que você está reduzindo a tua cobertura. Mas por um seguro novo, se eu olho alguém de 50 mil e falo, eu quero 50 mil, eu retiro a minha oferta. Eu não sei como que vocês fazem. Vocês estão radicais que nem eu ou vocês ainda fazem só a assinatura? A gente tá. Acho que a prevenção é o melhor cenário e caminho para todos. Então a gente até brinca que a gente costuma ser um pouco de investigador, né? Porque o cliente manda a demanda, o pedido de cotação, mas você tem que dar uma cutucada para entender melhor o cenário dele, o que ele faz, para personalizar de fato, né? Então, a gente pôs lá um piso também, 300 mil, e se não quer, assina aqui, porque você está ciente do risco que você vai correr. Porque os carros estão muito caros ultimamente. Nós trabalhamos esse ano de 2025, esse ano passado, que acabou agora, com 150 mil de coberturas. Esse ano já estamos estendendo para 200 mil reais. Se o cliente quiser trabalhar com 100, com 80 ou com 50, nós não. Aí entra o que você acabou de falar. Nós estamos sendo meio radical. Eu tenho alguns produtores, inclusive fora de Curitiba. Eu tenho produtor em Corumbá, no Mato Grosso, em Petrópolis. Mais longe. Né? Aí em Curitiba eu tenho mais 6 produtores. Então, todos eles são informados e que não pode ser trabalhado com menos de 200 mil ou de 150 mil, que é o mínimo, por questões de segurança para nós corretores, por questões de segurança para o cliente. 150 mil hoje já é pouco. Né? Porque se você compra um carro aí, hoje os carros estão na parte de 200 e poucos mil, já gera prejuízo numa colisão. Então, trabalhar com uma cobertura menor que 150 não existe a menor condição. E outra questão muito importante é que a gente trabalha não somente os danos materiais, como 150 ou 200 mil, mas que ele acoplado ele já vem os danos corporais. Sim. E que os danos corporais, hoje, num sinistro e numa indenização de danos corporais, o valor vem sendo bastante alto também. Então, a gente equipara os dois valores e a gente não abre mão dessa condição. Eu costumo falar, material, corporal e moral não sai sem. O APP, eu acho que ele ainda ele requer aí uma conscientização, uma utilização. Tem ainda a questão do DPVAT, que é uma discussão, se vai, se volta, se vai ser criado, se não vai ser criado, mas a gente também costuma sempre colocar ali uma verba mínima. É um negócio que eu falo para os meus clientes, custa R$4 se colocar 10 mil de APP. Então, assim, é o que eu falo, às vezes o banco coloca 100 mil para falar que você está com 100 mil de APP e você nem sabe. Mais um ponto que eu vou começar essa discussão é assim, quando a gente vai falar do que mais frustra o cliente para entender o que está coberto e o que não está coberto. Pelo menos lá para mim, é quando o cliente bate, o carro vai para a oficina, ele tem 15 dias de carro reserva contratado e o reparo vai dar lá 30, 40 dias. Esse é um ponto muito sensível dentro do nosso mercado e a gente tem que ter um entendimento, né? Claro, salvo uma ressalva, agora, fevereiro, a gente está passando um problema de mercado que a gente sabe aí com algumas montadoras que estão com atrasos bizarros, fora do comum, que estão afetando, e aí a seguradora acaba lidando de uma maneira excepcional em alguns casos. Mas para mim lá, a maior dor de cabeça é aquele lá. A gente oferece os 30 dias e o cliente fala, não eu tenho outro carro, 7, 15 dias tá legal, não preciso disso não. E aí, na hora que ele bate, né? Hoje eu costumo falar, cada batida, uma batida simples hoje, se o teu carro estiver rodando, 7 dias para as peças chegar, o prazo das companhias é de 7 a 10, uma batida simples, uma semana, sem intercorrências e sem surpresas. Os 15 dias ali eu acho que é o mínimo que dá para pensar para você estar ok, tá? Não é que você vai estar 100% protegido. Pode ser que vai ficar perto. Exatamente.
E vocês lembram lá assim, puxa, Léo, tem uma outra situação que os clientes também comigo sempre batem cabeça lá, porque a gente explica e eles deixam de contratar. Podemos falar de vidros também, que às vezes tem algumas situações que o pessoal pensa que vai diminuir muito e não é uma mudança pequena, né? Na verdade, Leonardo, essas coberturas para o cliente, para a cabeça do cliente, ele diz, não, ela vai ficar um absurdo o valor do seguro. Só voltando um pouquinho, quando estamos falando sobre danos materiais e danos corporais, se você faz uma alteração de um valor de 150 para 200 mil reais de cobertura, isso aí vai dar uma diferença de 40 a 50 reais no valor total do seguro. O impacto é pequeno. Né? O impacto é muito pequeno, ou seja, você está aumentando em 50 mil reais a cobertura para aquele cliente e, na verdade, o valor que vai agravar, digamos assim, é de 40 a 50 reais. Se você fizer parcelado, ele vai dar 3, 4, 5 reais a parcela. E vou dizer, na Yellow, se você mudar, às vezes nem muda o preço. Exatamente. Valeu, Yellow, depois você manda a verba para mim aqui de agradecimento. Tá. Algumas companhias, de fato, é isso mesmo. Então, na verdade, assim, ó, tem algum cliente que diz assim, ó, não quero cobertura para vidros ou eu quero um vidro básico. A gente hoje, a gente passa uma informação muito técnica para o cliente. O que eu quero dizer com técnica? A necessidade que esse cliente vai ter. Um para-brisa hoje, por exemplo, de um Compass, né? Quando ele for comprar ele vai verificar o valor de uma peça, de um para-brisa original, que o valor é altíssimo. Tá? O valor da cobertura de seguro de vidros é pequena. Então, é compensatório para que ele contrate essa cobertura. Né? Então, a gente também lá não trabalha sem a cobertura de vidros. O APP, como você falou, a gente trabalha com valor pequeno, porque de fato aí tem o DPVAT e tudo mais que... O seguro de vida. O seguro de vida. Tudo mais. E é uma reclamação mínima, porque é o que a gente fala. Dificilmente quem você transporta, a não ser que você preste um serviço comercial com o veículo, ou que você esteja transportando algum parente que você tem algum problema que vão te processar, naquele momento a perda ou a deficiência, a pessoa não vai contra o motorista porque é preocupante. Então, assim, é uma situação muito... Talvez num período passado fosse uma cobertura muito mais entendida e necessitada, mas hoje em dia eu vejo até que é uma cobertura quase em desuso. Acho que ela ganhou um pouco de sobrevida quando a gente analisa esse cenário da discussão política do DPVAT existir ou não existir, volta à necessidade. Porque é isso, é uma cobertura extremamente barata, que não tem uma demanda tão alta, que foi passada até para a responsabilidade da seguradora por algum tempo cuidar, né? E vocês estavam falando aqui também, eu estava lembrando dessa questão de para-brisa, que nem o Silvio trouxe, né? Quando a gente fala dessas situações, é legal a gente falar também e abordar nas atualizações, né? As companhias têm que fazer isso, dar um pedido para as companhias que nos assistem, tá? Calibragem do sistema ADAS para os veículos. Não são todas, algumas quando o veículo está em garantia já fazem. A máquina é caríssima, temos algumas em Curitiba, o pessoal da Autoglass nas oficinas tem para calibragem ali também, mas isso é um ponto que às vezes o cliente não entende e não está amparado tecnicamente. Acho que com o passar do tempo a gente vai ver um cenário, as companhias acabando agregando essa cobertura, porque é fundamental. Aqui no Brasil, pessoal, o sistema ADAS não tem uma legislação que obriga a calibragem. Então, em tese, quando você troca o seu para-brisa, o veículo, em tese, pode sim fazer a calibragem automática, mas o recomendado é que você recalibre todo o sistema. Porque esse sistema, se você nunca ouviu falar, é o sistema que nos veículos mais modernos e que agora, a partir de 2026, já é um sistema obrigatório, o pacote 1, ADAS 1 nos veículos, saírem de concessionários veículo zero, é o sistema de frenagem automática, é o sistema de auxílio de condução de faixa, de detecção de objetos e pessoas na via, que podem emitir um alerta falso, uma frenagem errada que pode causar uma colisão, né, uma tirada de faixa. Então é muito importante a calibragem desse sistema e também é muito importante o corretor explicar previamente isso para o cliente. Acho que o corretor que explica as coisas bem, dorme com a cabeça no travesseiro bem tranquilo, né, pessoal? O sistema ASAS, na verdade, ele deve entrar mundialmente, uma obrigatoriedade mundial, já até 2030. Estados Unidos
é obrigado à recalibragem, Exatamente. não a entrada no serviço, né? Mundialmente, até 2030, todos os carros sairão de fábrica com o sistema ADAS em todo o mundo. Então, na verdade, aí existe realmente a necessidade de ser feita uma calibragem. De fato, como você falou, a gente espera que as companhias se atualizem nesse sentido. O que eu quero dizer atualizar? Que coloque na cobertura essa cobrança desse valor da calibragem. Nem que tenha um custo adicional. Né? Que de fato é um custo relativamente caro, a não ser que você contrate hoje o vidro com logomarca, que daí seria o vidro genuíno, aí você vai trocar em concessionária, e na concessionária já é feita automaticamente essa calibragem. Se você for contratar somente o vidro original, você não tem essa calibragem de forma automática, você paga a parte. Né? Então é uma necessidade e a gente explica para o cliente o motivo da exigência e da necessidade que se faça a calibragem. Sim, porque justamente todas essas informações que chegam para a câmera, essa câmera passa todas as informações para o computador e que faz leitura do carro todo. Tá? Então é a distância de um veículo para outro, como você falou, tem a mudança de faixa. Na verdade, o sistema ADAS é um motorista auxiliar. Né? Exatamente, é o copiloto. É o copiloto. Né? É o sistema de copiloto que a gente vinha falando. Pessoal, agora a gente vai para um intervalo rapidinho, mas você que está aí, clica aqui embaixo, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações do podcast O Corretor. Eu vejo vocês já depois dos comerciais. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos, galera, com o segundo bloco do podcast O Corretor, nesse novo formato onde eu estou recebendo a Thaís, o Silvio, e a gente está conversando muito sobre as dúvidas de mercado e principalmente dos corretores. E agora eu acho que eu vou puxar um pouco no pé dos nossos amigos corretores, né? E também dos clientes, consequentemente, né? Porque tem muito corretor que acha que todo seguro é igual. E tem muito cliente, como a gente já falou no primeiro bloco, que acha que tudo é igual. Difícil, às vezes, para vocês que estão aí, nossos clientes e consumidores de seguro em geral, principalmente no seguro auto, que é o seguro mais difundido dentro do país, entender que você tem um Virtus, que ele é cinza, que você mora no mesmo CEP do seu vizinho, que ele tem o mesmo carro, que você viu o carro dele, gostou, comprou do mesmo ano, vocês são casados com uma mulher da mesma idade, vocês têm um filho da mesma idade, mas o preço do seguro de vocês é totalmente diferente. Quando você fala de score para o cliente, ele automaticamente já pensa no Serasa, mas ele não entende que o score que a seguradora usa leva dados do Serasa, mas leva a sua história com o perfil da seguradora. Quantas vezes você já bateu? Culpado ou não? Tá registrado. Se a sua mulher bateu ou não? Tá registrado e isso vai compor. O caso mais emblemático que eu tenho para contar para vocês, e agora também quero que vocês contem algum que vocês lembrem, é um caso de um cliente que ele morava numa rua de esquina, e simplesmente a Copel falou assim, a sua conta de luz não é mais nessa rua, é nessa. Eu falei, tudo bem, vamos mudar o seu CEP. Vai dar diferença? Eu falei, com a boca cheia, não! R$800 de diferença, pessoal. E aí, o que eu ia fazer? Mudou a divisa, era, sei lá, Água Verde e Portão. Mudou a zona da tarifação da seguradora.
Mas e aí, como que a gente faz para explicar para o cliente que seguro não é tudo igual? Cada um tem o seu, cada preço tem um preço e principalmente, isso é o fato, cada companhia tem um perfil. Cada seguradora tem um perfil. A gente tem aí Surrai no mercado, que serve muito bem o mercado de motos. Temos Porto, que todo mundo fala, nossa, o atendimento da Porto é diferenciado. Temos Mafra, HDI, Tóquio, tem diversas companhias. E aí o Silvio até trouxe um negócio que é legal da gente falar. Atendendo extra estado do Paraná, às vezes a gente tem uma companhia que atende de um jeito legal aqui e de outro melhor lá. E guincho no final de ano, então tem muita coisa. Mas o mais importante, nem todo seguro é igual, né, pessoal? Não, de fato, nem todo seguro é igual. Nem todo perfil é igual, né? Como você falou, você pode ter duas situações completamente iguais, mas quando você vai fazer uma análise de perfil, aí muda a situação. Ou seja, é score de fato, tá? Às vezes é uma pequena restrição no CPF, tá? Que gera, quando a seguradora aceita, quando a companhia aceita, esse preço vem agravado, né? Porque você tem uma pequena restrição no CPF e muitas vezes você nem sabe que tem essa restrição, mas existe uma restrição. Ou teve lá atrás, Ou né? teve lá atrás. Ou bateu 3 vezes nos últimos 5 anos. Exatamente. A questão de score é muito interessante porque a pessoa diz assim, mas calma aí, eu pago todas as minhas contas à vista, eu não compro nada parcelado. Piorou. Aí Piorou, não tem score histórico verdade. Porque ele não Você tem... não é um bom pagador. Ao contrário, o cliente é um excelente pagador. Só que ele paga tudo à vista e ele não forma um score, não forma um histórico de score. E aí, para a seguradora não tem como fazer essa análise. Então, o valor vai lá para cima, de fato, o valor do seguro vai lá para cima. Então, são questões assim bem relevantes que a gente tem que explicar o motivo de um perfil ser completamente diferente do outro. E às vezes a gente não consegue explicar, porque a gente não entende essa situação que você comentou, Léo. É numa esquina. Como pode ter 2 taxas de tarifação, né? Se muda o portão para o outro lado, já vai mudar o preço. A grande questão nisso, não sei se vocês analisaram dessa forma também, é que é muito raro uma troca de CEP fazer com que o valor do seguro reduza. Nunca vai cair. É muito raro. Ele sempre vai aumentar. Eu faço uma coisa que acontece com alguns casos, que eu acho muito interessante, se meus amigos corretores não fazem, se vocês não fazem, eu recomendo que façam. Tem alguns clientes, por exemplo, que às vezes eles têm uma residência aqui no litoral e uma residência na casa em Curitiba, e eles passam 3, 4 dias numa semana de um jeito, aí o uso é dividido, você não consegue de forma alguma caracterizar a residência fixa do cliente, né? Risco maior. Eu imprimo as 2 cotações, faço pelo risco maior, e caso a seguradora vá me questionar lá na frente, eu falo, na época da contratação tá aqui os 2 cenários. Nós optamos pelo risco maior, que é o agravamento de risco, que é a mesma situação de quando a gente vai pegar perfil. Eu não sei, pra mim tinha parado, mas tá voltando essa moda de cliente fala assim, quero incluir mais um condutor. Para mim tinha sossegado esse cenário, esse perfil, que eram dessas pessoas que, digamos assim, chegavam e falavam, eu quero 2 condutores. Não, acabou, faz bastante tempo esse perfil dos 2 condutores, onde a gente não tem mais essa colocação de 2 condutores como habitualmente a gente, antigamente, habitualmente não, porque faz uns 10 anos que a gente não vê mais essa questão de colocação de mais de um condutor, mas que ainda gera uma dúvida. E aí vem uma pergunta muito legal para mim fazer para vocês, qual assim que vocês veem que é o principal desafio que nós corretores de seguros temos no aspecto de deixar de ser vistos como vendedores e nos tornarmos consultores? Porque a gente tem a missão de proteger patrimônio, vida e hoje, até financeiramente falando, a gente tem uma responsabilidade de diversos produtos onde a gente tem a oportunidade de conduzir os nossos clientes a terem uma aposentadoria mais tranquila. Seja um seguro de vida resgatável, seja uma previdência privada com uma rentabilidade superior, né? Porque assim, para quem não entende aí de previdência, esse é um assunto que eu quero levar
para a gente discutir também, a gente, assim, na verdade, a Previdência do governo pensa que você está pegando todo o teu dinheiro e está colocando lá para pagar para quem já se aposentou. E a partir do momento que você faz uma previdência privada, você está colocando o dinheiro para render a seu favor com rendimento. Aí você pode escolher se você quer um fundo arrojado, conservador, aí você monta a sua estratégia. Mas voltando à pergunta, principal desafio para a gente, deixar de ser só um vendedor, um tirador de pedido e virar um consultor para os nossos clientes. É um caminho longo, né, Thaís? E diário, né? Eu acho que é um esforço diário que a gente precisa fazer como profissionais, que a gente está para orientar o nosso cliente, para gerar prevenção e proteção para ele. Então, a gente precisa ter essa relação mais próxima. Às vezes, a gente precisa estar mais ativo no dia a dia do cliente, eu vejo. Porque não adianta a gente só pensar lá na renovação, ou mandar um parabéns uma vez no ano. A gente precisa estar perto, porque a vida está em movimento. Então, o seguro precisa acompanhar esse movimento também. Seja na previdência, em aumentar os limites, a contratação, seja o filho que está dirigindo o carro agora e a gente precisa adicionar no perfil. Ah, não estou mais casada, me separei. São pontos importantes que a gente precisa deixar atualizado no seguro, né? Leonardo, na verdade, essa questão é muito interessante. Quando você diz assim, o corretor precisa se transformar num consultor e não num tirador de pedido, o mercado ele vem começando a exigir de fato isso. Ou seja, o cliente está começando a ficar mais exigente, ele está querendo saber mais a fundo o que ele tem de fato de cobertura. Tá? E o papel do corretor está bem informado sempre, justamente para passar essa tranquilidade para o segurado. Ou seja, o corretor precisa ter informações diárias, como a Thaís falou, tá? Treinamentos, como algumas companhias fazem com os corretores. Tá? A Santa Rita faz muito isso. Faz muito isso. E muito elogiável o trabalho que a Santa Rita faz, porque nós passamos a ter as informações em todas as companhias praticamente, né? E de tudo que altera lá na companhia, ou seja, mudou uma cláusula, mudou uma forma de trabalhar ou de cobertura, a Santa Rita nos traz essas informações. E é extremamente importante porque se nós somos parceiros da seguradora, nós temos que estar realmente informado todos os dias. E eu acho que o vendedor de pedido, o vendedor de apólice ou ele muda, ou ele vai começar a ficar sem mercado. Né? É a mesma coisa que aquele cliente que faz o seguro diretamente num portal. Ele entra no portal, ele mesmo diz, eu vou fazer o seguro por conta própria aqui. Ele vai comprar por preço, ou ele vai fazer o seguro por preço, e não por cobertura. Entende? É o maior risco que eu acho que o cliente comete quando ele vai entrar num portal, e algumas companhias fazem isso, né? Onde permite que esse cliente chegue lá, ele mesmo coloque as coberturas que ele quer. Ele diz, olha, R$1.000 está ótimo para pagar. Mas sem saber ele que a cobertura que ele está contratando não é uma cobertura e ele não tem seguro, na verdade. Né? Na verdade, ele tem um seguro relativo. Ele só vai sentir que ele não tem seguro a hora que ele precisar utilizá-lo. Né? Então, o corretor, na verdade, hoje precisa ter um conhecimento bem mais técnico do que apenas tentar apenas vender uma pólice. Você falou isso, você me lembrou de uma situação que aconteceu no finalzinho de 2025 conosco. Nós recebemos uma contratação feita pelo portal de uma companhia de um seguro residencial. E agora, em janeiro, a gente está gravando em fevereiro, Curitiba teve uma final de semana de chuva intensa. O cliente me mandou uma mensagem. Meu telhado quebrou as telhas. Eu preciso... O que eu posso fazer? Eu falei, emergencialmente, você pede a cobertura 24 horas de cobertura de telhado. Eu tenho cobertura para isso? Eu falei assim, deixa eu ver, porque você contratou o seguro, só veio para a minha corretora pela geolocalização da indicação da contratação. Para minha surpresa, não tinha. Ele optou em não colocar. Eu falei, olha, a cobertura do telhado não vai custar, assistência 24 horas o seu plano atende, mas você vai ter que consertar o telhado. Pode fazer o endosso incluir? Para minha surpresa, não aceita. Não aceitava, né? Porque algumas situações, algumas coberturas são previstas a gente fazer para um futuro evento, não para aquele evento em si.
Resumo da ópera. Ele foi até o escritório, tomou um café comigo, cancelamos o seguro que ele contratou pela internet. Ele falou, poxa, 2026 eu sou um cara assim muito antenado em tecnologia, pensei que eu era capaz de contratar e economizar. Para surpresa dele, o seguro comigo ficou muito mais coberto, o preço ficou muito melhor e ele agora, eu falei, agora se acontecer alguma coisa, pode ficar despreocupado que você está coberto, você está amparado. Então também é muito importante o consumidor entender que o intermediário, que é o corretor de seguros, que a gente tem que fazer uma certificação, que a gente faz um curso, que a gente tira a nossa carteirinha, que a gente estuda, a gente é capacitado a indicar da melhor forma. E isso, principalmente, tem um custo, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar quando um cliente liga. Se você terminar de assistir o podcast que você está vendo aí no YouTube, ligar para mim e pedir uma cotação, você vai ver que eu vou ser totalmente transparente ao que eu cobro de comissão. Porque eu gosto de deixar para o cliente claro que o custo que eu cobro está atrelado ao meu atendimento. No meio do intervalo que a gente estava gravando o podcast aqui, nós três estávamos compartilhando que os três não pararam de trabalhar às 6 horas da tarde ontem, antes de gravar esse podcast. Nós trabalhamos porque muitos aqui, nós empreendedores, autônomos, né, com as suas MEIs, com seus escritórios, com CNPJs, tirando o crachá, nós temos toda uma dedicação ao cliente e entrega. E isso custa tempo. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu dispensei um cliente falando que eu não me alimentava de energia solar ainda como as placas solares. Porque eu preciso pagar as minhas contas. Então, isso faz parte do processo. E tudo bem se você ir optar, mas você tem que estar muito ligado no que essa pessoa que só está focando no preço também vai entregar para vocês, né, pessoal? Leonardo, só pegando um gancho quando embora o nosso foco aqui é meio alto, mas... Podemos falar de tudo, não tem problema. Um pouquinho, ontem eu estava atendendo uma cliente, ela é uma renovação de um condomínio, e ela tinha uma outra cotação que recebeu de um corretor terceiro, onde tinha na cobertura do condomínio o LM básico, ou seja, incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, 2 milhões, tinha lá o RC síndico e condomínio, e só mais uma cobertura. Só. Enxutinha. Claro que o valor fica lá embaixo, naturalmente. Aí eu falei, você pode me entender? Eu falei, olha, vou te falar o porquê que a gente tem uma cobertura, uma renovação bem mais completa, por que o valor é mais alto, e vou te falar por que isso está acontecendo. Eu moro num apartamento. Nessa semana de vendaval e chuvas, no prédio onde eu moro, descobriu as telhas também. Jogou longe as telhas e tudo mais. A chuva intensa lavou toda a laje e infiltrou água para 2 apartamentos do próprio prédio. Então já foi acionado o seguro, sem problema nenhum, para fazer a cobertura, para indenizar a cobertura novamente e indenizar os apartamentos que tiveram prejuízo. Né? Pintura de parede, pintura de teto. Ok. E falei para ela, vou te mandar as fotos do prédio onde eu moro. E mandei as fotos. Falei, ó, na sua cotação, não tem cobertura de vendaval, ciclone, granizo, não tem cobertura de nada. E se acontecer no condomínio de vocês? Tá? Assim como também não tinha uma cobertura de rompimento de tubulações ou caixa d'água. Que são coberturas essenciais. Então, é essa diferença que um corretor com informações técnicas vai passar para o segurado. Inclusive a responsabilidade civil, porque a parte de vendaval iria amparar a estrutura do condomínio, mas as unidades individuais teria que ter um segundo acionamento de responsabilidade civil. Exatamente. Estou falando isso porque eu tive uma no litoral e precisei acionar as duas. Então são problemas complexos que às vezes é visto. E assim, eu digo, quando a gente entra na seara de condomínio, residencial, são custos muito baratos. Muito baratos. Eu posso dizer tranquilamente que você vai pagar menos da metade do seguro do auto no seguro residencial e empresarial. Claro, né? Não vai me dizer que você tem uma fábrica de algodão ou de fósforo, que daí também milagres a gente ainda não opera. Só estamos no ramo de corretagem ainda. Não faz, né? Mas só para você ter uma ideia, a indenização no prédio onde eu moro lá está na faixa de 10 mil de prejuízos, né? 10, 12 mil de prejuízos, enquanto que o seguro foi pago esse ano 3.800. Olha a diferença. Você está entendendo? Então, quer dizer, você tem um valor de seguro
bem abaixo do prejuízo que você pode ter, e prejuízo ou acidentes, ninguém sabe a hora que pode acontecer. Você tem que fazer por pelo menos 3 anos. 3 anos eu estou sendo bem legal com a margem de lucro da seguradora. Mas seriam 3 anos de prêmio na mesma companhia para você superar. Em parte, não estou colocando correção, não estou colocando nada. Estou colocando que essa seguradora está tendo lucro de quase 100% no seguro, que não é realidade, né? E eu acho que essa, Léo, é uma das principais diferenças de nós corretores, como consultores, do que uma compra online, por exemplo. Que lá no online você vai contratar muitas coberturas, você vai achar que não é necessário. Nós vamos aproximar, trazendo exemplos do nosso dia a dia, para conscientizar mesmo o cliente da necessidade de que o risco é real. Eu costumo dizer que de acordo lá no site, na internet, não substitui uma boa conversa, né? Sim. Então, acho que o nosso papel fundamental é esse mesmo. Exatamente. E muitas vezes o cliente nem sabe, na verdade, o que significa. Uma responsabilidade civil, por exemplo, o que significa isso? Então, se ele não tiver um corretor para explicar passo a passo o que é cada cobertura, ele não vai contratar. Né? Para traduzir. Traduzir o segurez que a gente costuma falar, né? Perfeitamente. É quase RCF, né? O que é RCF? Exatamente. Por que a cobertura compreensível, então, não cobre danos da natureza, né? Tá dentro dela que cobre. Mas só diz colisão, incêndio e roubo. Cadê a queda de árvore? Cadê o vendaval? Não, tá dentro. DM? Exatamente. Mas, pessoal, o bate-papo tá bom, mas a gente tá chegando ao final agora do nosso episódio aqui do podcast O Corretor. Primeiramente, antes de vocês se despedirem, eu queria agradecer. Não poderia falar diferente, que foi um programa sensacional para a gente estrear esse novo quadro agora no finalzinho de fevereiro. Durante o ano, vocês corretores que queiram participar, fiquem ligados, porque toda primeira semana do mês sequente, então em março, na primeira semana de março, vai ter uma caixinha de perguntas que eu vou abrir e sim, você vai poder colocar o seu nome ou vocês vão poder fazer como o Silvio e a Thaís, que foram indicados pela Santa Rita Assessoria, que é a nossa parceiraça aqui, para participar e debutarem já desse programa inicial desse novo bloco. Thaís, Silvio, quero agradecer muito a vocês pela participação, deixar aberto o espaço agora para vocês se despedirem, mandarem um abraço para os parentes, tudo, deixarem um recado final e agradecer principalmente. E olha, para vocês que participaram, depois eu vou encaminhar uma versão do meu e-book para que vocês possam acompanhar e aprender com o desenvolvimento. E para você, corretor de seguros que está assistindo aí, clica no banner aqui embaixo e compra, tá? Dá menos do que R$1 por ano para vocês adquirirem esse 15 anos de material de trajetória meu. Thaís, começa contigo. Se despeça, por gentileza. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Foi um bate-papo delicioso. Agradeço a Santa Rita pela oportunidade. Eu costumo dizer que ter a Santa Rita como nosso apoio, sempre disponível, dispostos a ajudarem, alivia o nosso fardo do dia a dia, nos traz mais confiança para a gente conseguir seguir esse caminho que por muitas vezes é complicado, é difícil, a gente trabalha até 10 horas, mas por outro lado é super prazeroso e acho que a gente não pensa em fazer outra coisa da vida que não seja continuar como corretores de seguro. Eu acho que a gente precisa deixar esse alerta que o seguro não é um produto de prateleira, ela é uma proteção personalizada e precisa de orientação, porque sem essa orientação acho que o risco maior é você achar que está com seguro e não está. Obrigada mesmo, gente. Leonardo, muito obrigado pelo convite aqui também. Parabéns por esse novo estilo de programa que você está começando a fazer. É muito bacana, obrigado pelo convite. Foi muito bacana a gente participar desse bate-papo. Agradeço muito a Santa Rita, o Marlos e todos os demais colaboradores da Santa Rita. É uma assessoria assim, sensacional, que sempre está nos dando toda a ajuda, todo o suporte necessário. Então, muito legal, muito obrigado, Santa Rita, também. Eu gostaria de deixar a minha mensagem para todo segurado, para todo cliente, o seguinte: não faça seguro achando que ele é um produto. Entende? Não compre seguro, não faça seguro. Busque um corretor de confiança, tá? Esse corretor que vai traduzir todas as informações de coberturas para você e te deixar tranquilo, sem problema nenhum. Então, essa é a questão. Esse é o nosso objetivo como corretor, trabalhar sempre de uma forma mais técnica. Esses meus agradecimentos a todos os meus clientes, tá? E a todos os meus produtores que trabalham
naquela labuta do dia a dia, na correria também do dia a dia. Muito obrigado e mais uma vez, Léo, muito obrigado também. Perfeito. E pessoal, para vocês, muito axé, porque já o podcast O Corretor está chegando na Bahia. A gente vai fazer a cobertura do Congresso dos Corretores do Norte e Nordeste, saindo aqui do Sul e atravessando o país. Então, eu já vejo vocês, meus amigos corretores aí do Nordeste, e vai ter muito conteúdo especial aí junto da FENACOR, junto da ANS, lá, direto do Congresso em Salvador, durante os dias 13 e 14 de março. Eu estou esperando vocês comigo nas minhas redes sociais. Um abraço, uma boa noite e fiquem com Deus. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.